Olá, bom dia, paz do Senhor. Muito bom dia! Que bom que você está aqui. Prazer te conhecer. Prazer é todo meu. Bem-vindo para quem está chegando. Para quem não me conhece, eu sou a Érica. Você está em mais um café terapêutico. Aqui nós compartilhamos experiências de superação de mulheres que passaram por momentos difíceis e que foram esses momentos que foram superados, né? E quem está aqui hoje é a Kelly. Isso mesmo, ela foi desafiada pela Ose Rosa, que esteve conosco no início da semana. E a Kelly super topou esse desafio de estar aqui, né? E eu estou muito feliz, Kelly, pela sua vida. Estou muito feliz de você estar aqui, de você ter a coragem e a ousadia de poder compartilhar um pouquinho da sua história de superação, né? Porque tem que ter ousadia. Sim, Tem gente que às vezes fica com vergonha, fica tímido de participar, mas parabéns aí por você ter topado esse desafio. E eu quero te conhecer, e eu tenho certeza que quem está assistindo também quer te conhecer. Se apresente para nós, quem é a Kellen? Quantos anos você tem, Kellen? Rostinho novo. 29. 29. Eu já tive as cut assim, bonita igual a sua, né? Eu desconfiei, eu falei, eu acho que ela é bem mais nova, assim, né? Bem nova. 29. 29. Você mora em São Paulo? Moro em São Paulo. Em São Paulo, capital. Uau! E quem é a É, Kelly? Diz pra nós, Kelly. sim, vamos lá. Eu sou a Kelly, eu tenho 29 anos. Eu sou maranhense, na verdade. Eu moro aqui em São Paulo fazem 8 anos. Eu cheguei aqui final de 2015. E essa é a história que eu vou compartilhar hoje, que é um grande testemunho. Ontem, só para introduzir aqui, que 40 minutos eu acho muito para eu falar, mas eu vejo que Ontem, você na vai verdade, estar. aconteceu algo atípico, porque meu filho, meu pequeno, ele tem terapias todos os dias de manhã. Só que ontem a terapia dele era um pouquinho mais tarde. E eu acredito que por coincidência, a Thaís Horta, ela também acho que estava com um tempinho um pouco mais tranquilo. Aí eu acho que por isso que acabou dando pra gente. Acabou E se mais, estendendo um pouquinho. sim. Mas geralmente é uns 30 minutinhos mesmo, pode ficar tranquila. Ah, tá, porque eu já estava preocupada. Eu falei, Jesus, me dá uma oportunidade na igreja. Eu falo 15 minutos, eu já acho que é 1 hora. Então, aí eu Pode falei, ficar mas tranquila. E eu estava assistindo as outras lives, né, para saber mais ou menos como que funciona, e eu vi mesmo que a história de todo mundo tem uma história para contar e falar de Jesus, né? Vi o exemplo da irmã Wagner, da Ose, ontem da Thaís foi muito bonito. a outra já E tá aí, viu, ô tá Kelly? vendo? A Ose, quando ela me fez o convite, de imediato você só olha no Instagram, eu falei, ou no WhatsApp, é mensagem pronta, né? E eu entrei e era um convite. Eu falei, claro, com certeza, quando a gente surge um convite para falar de Jesus, até mesmo oportunidades na igreja, a gente quer hesitar por conta da vergonha mesmo, como você falou. Hum. Mas ano de 2022, né? O ano inteiro, Deus tem falado comigo sobre ousadia. E quando se fala de ousadia, a gente vem o medo, vem a ansiedade, vem a vergonha, a timidez. E nada disso não está de acordo com a palavra, né? A palavra, de fato, ela fala sobre ousadia, né? Que ele não nos deu o espírito de medo, e sim, de medo, e sim de temor, que é diferente, e ousadia. Então, logo eu aceitei por conta disso. Porque se fosse outra oportunidade, eu com certeza não aceitaria. Mas vamos lá. Vou começar a introduzir a minha história. Eu cheguei aqui em 2014, final de 2015 para 2016, né? Eu sempre fui uma jovem muito ansiosa. Eu morava no interior do Maranhão, é uma cidade, porém é bem pequena.
não sei te dizer ao certo quantos cidadão tem, moradores, mas eu sei que é pequena, é Barreirinhas, capital dos Lençóis Maranhenses. E todo mundo que vai para os Lençóis, pá, tem que passar nessa cidade. E eu sempre sonhava em morar numa cidade grande. Talvez eu me emocione, que quando Não falar tem da nossa problema. história, da Eu tenho, nossa história. olha, eu tenho eu ganhei aqui da minha amiga Thalita. É. Ela fez um café terapia ao vivo não, presencial. Ai, E que delícia. foi uma delícia. Ela reuniu algumas mulheres e foi na data comemorativa. Daqui a pouco a Thalita vai estar chegando por aí também. Esse horário ela tá levando a filhinha. E ela colocou, ela fez isso aqui, ó, para colocar na mesa e todos os dias eu coloco na minha. Café terapêutico, a tua mesa cura. Porque eu acredito e confio que quando Jesus está presente em nossas vidas tem cura, tem resgate. E Sim. ela colocou assim, ó, que bom que você está aqui. Não tenha vergonha de chorar. Abre o seu Ai, que fofo. coração Ai, que e fofo. aproveite cada instante. Então não tenha vergonha de chorar. Abre o seu coração para nós e vamos aproveitar esse momento dessas partilhas suas de superação. Fique à vontade para chorar, que você chora daí, eu choro daqui. Tá. Vamos, então, continuando. E aí, desde muito nova, eu sonhava em ser independente, sair da casa dos meus pais, ter uma vida, né? Eu tive um pai e uma mãe muito presente, no sentido do quê? De me instruir onde eu devia ir ou não. E aí tem a fase de criança, adolescente, e aí quando eu fui tendo os 18 anos, completando 17, 18 anos, isso se intensificou no meu coração. O desejo de morar em uma cidade grande. E eu sempre sonhava com a capital, né? Que é São Luís, não sei se você conhece. Já ouvi E falar. aí eu sempre queria morar lá, sempre a ansiedade, nossa, como ela fervia no meu coração. E eu via meus amigos, só que a minha mãe não tinha condição de me mandar e bancar uma mensalidade para eu me manter. No caso, se eu tivesse que ir, eu tinha que completar os 18 anos e trabalhar e estudar. Meu sonho era fazer faculdade, ter um emprego. Aí eu lembro que a minha mãe falava assim: você quer ir para a cidade grande para pegar ônibus? Não sei o quê. Eu falei assim: não importa o que eu vou fazer lá, se eu vou andar de carro, se eu vou andar de ônibus, eu só quero ir. Eu só queria essa oportunidade, né? E ok, passou-se o tempo, eu entrei no mercado de trabalho. A princípio, eu entrei numa loja como vendedora, bem simples. A loja não, eu. Tipo assim, a mensalidade era bem pouca mesmo. Era meu primeiro trabalho. Foi uma grande oportunidade para mim, porque o desejo de trabalhar nasceu ali. Isso foi muito importante. Logo depois, eu assumi um outro desafio numa empresa maior, era assinada a minha carteira de trabalho e eu tinha um primo e uma prima que morava aqui. Minha prima veio um ano antes de mim. E aí ela chegou aqui e aí a minha mãe falou assim para mim. Isso já fazia uns 6 meses que eu estava no trabalho desse de carteira assinada. Era muito bom, por sinal, naquela cidade, né? E a cidade muito pequena, com poucas oportunidades de emprego, tipo assim, para crescimento profissional e ganhar dinheiro. Porque todo emprego que você pegava era ali 500, 700 reais. Na época que o salário era 900, né? Hoje talvez aumentou. E aí eu estava num trabalho muito bom, só que eu tinha um vazio, né? Um vazio que... Porque eu tinha um sonho. Qual que era meu sonho? O meu sonho era crescer na vida, ser profissional, de sucesso no sentido de... Não era nem de ganhar dinheiro, mas quando você tem um sonho, não importa a consequência, né? Você pensa no onde você vai chegar. E eu só precisava de uma oportunidade. E aí a minha mãe, calma, calma, vai chegar o tempo, Deus sabe de tudo e tal. E aí ela analisou com o meu primo, a minha prima que já morava aqui, minha prima amou. E aí ela falou pra mim, ela falou, e eu, mãe, eu quero ir embora. Mãe, eu quero ir embora, eu quero morar na cidade grande, não sei o quê.
E nesse meio tempo, quando eu completei os 18 anos, meu pai saiu de casa, né? Eles se separaram. E aí eu falei assim, meu Deus, e agora? Né? Eu falei, eu tenho que pegar a oportunidade no sentido do quê? De fazer o que eu quero? Não. Eu tenho que pôr em prática aquilo que ele me ensinou quando ele estava dentro da minha casa. Porque, como eu falei, eles foram o pai presente, né? O pai e a mãe. Minha mãe está na minha vida até hoje, meu pai também, só que está afastado um pouco mais. E aí, ele me instruiu, ele me ensinou como orar, ele me ensinou várias coisas da vida, inclusive sobre casamento, sobre a relação no casamento. Então, meu pai foi de grande sabedoria nesse sentido. E aí, quando ele saiu de casa, eu me vi ali sem chão. Eu falei, e agora? E o que será de mim, né? E aí eu falei assim, não, agora eu tenho que pôr em prática o que ele me ensinou, porque eu cresci. Aí ela pegou e falou assim para mim, minha mãe chegou para mim e falou assim, Kelly, calma, você quer morar lá eles chamam tu, né? Tu. Tu quer morar lá em São Luís. Só que eu tô vendo. Calma, menina, calma, porque eu ficava muito ansiosa. Mãe, eu só quero uma oportunidade e tal. E eu via meus amigos crescer na vida, e isso me dava o desejo ainda mais, não de comparação, mas no sentido mesmo de ver como inspiração. E aí eu falei com ela, aí ela pegou e falou assim. Calma, eu tô conversando com fulano e a ciclana, que são meus primos. Ela gostou e eu falei com ele e ele disse que tudo bem você ir para lá. Eu falei, o quê? Para onde? Para São Paulo. Eu lembro, eu vou chorar. É, eu lembro que naquele momento foi como se, tipo assim, eu tinha um sonho, né? E aí eu falei assim, meu Deus, eu só sonhava com algo tão pouco, tão pouco. O que é capital do Maranhão para a capital de São Paulo, né? O que é comparado ali? Aí eu falei, meu Deus, eu sonhava com tão pouco. E só ali o fato dela me dar aquela resposta acalmou meu coração. E aí eu falei assim, é, quando a gente tem um sonho, por mais pequeno que seja, Deus tem muito mais para nos ofertar, né? E eu gosto de falar desse testemunho, né? Que é um grande testemunho. Se não fosse ele, eu não estaria aqui. Porque o que era? Tipo assim, era só um sonho de uma menina que era impossível. Era impossível chegar nesse lugar aqui. E quando você chega nesse lugar, é oportunidade para tudo. Para você ser ou bem-sucedido, ou não tão sucedido, ou pode ser escolher ser um caminho que não leva a um futuro tão longo, né? Então, aí eu falei assim, eu lembro que eu ajoelhei e orei, eu falei assim, Deus, muito obrigado. Se der certo, Deus, muito obrigado. E se não der, obrigado por essa esperança, que eu sei que o Senhor está na minha vida. E entra agora numa outra parte, no sentido do quê? Eu sou evangélica desde o meu lar, desde muito nova, né? Eu nasci num lar cristão. E eu estava até vendo um testemunho da Ozzy, e ela falou a mesma coisa. O privilégio de nós nascermos cristão, mesmo assim, depende da nossa escolha. E aí eu falei assim, aquela cidade é muito grande. Ela tem oportunidade para tudo, como eu falei, e aí eu comecei a orar. Eu falei, Senhor, quando eu chegar lá, eu não quero me desviar dos teus caminhos. Eu não quero que isso se realize para o meu ego e nem para alimentar um sonho que vai me levar ao fracasso espiritual no futuro. Então, eu não quero me desviar dos teus caminhos. Jamais, jamais. Então, eu quero ser grata e um dia poder contar das tuas grandezas, que isso era impossível para gente, para minha mãe, que eu deixei ela quase doida. Aí, ela tá bom, aí chegando, aí deu tudo certo, passou-se um ano, eu pedi as contas do outro trabalho e a minha mãe falou assim, olha, agora você pode ir. Eu imagino, ela é aquela mãe super protetora, super
protetora mesmo. Não deixava de eu brincar com as outras crianças na rua. E aí eu falei assim, aí ela falou assim, filha, tá na hora, pode ir, você tem minha bênção. E ela falou, só não se desvie dos caminhos do Senhor. E ali, aí antes de eu vir, eu fiz essa oração, para eu não me desviar dos caminhos do Senhor, né? E aí eu chegando aqui, eu falei, e agora? Eu quero uma igreja. Eu quero uma igreja, eu quero uma igreja. E não tinha uma igreja. E aí a Ozi é minha amiga desde a infância, né? Ela era minha vizinha quando eles moravam lá. E eu a conhecia desde criança. E chegando aqui, eu fazia muito tempo que eu não tinha contato, coincidiu de ela entrar em contato pelas redes sociais conosco, sabendo que nós estávamos aqui. E eu falando, eu só quero uma igreja, me leva para a igreja. Ela, eu tô te buscando. Aí a gente foi para a igreja e foi uma bênção. Deus preparou ali uma igreja para eu me congregar e isso é de muita gratidão, né? É uma igreja, uma família. Então eu fui muito acolhida quando eu cheguei aqui no sentido espiritual, principalmente. Como eu falei, eu nasci lá no berço evangélico. Só que não foi desde criança que eu era crente. A minha avó é aquela irmã do coque mesmo, que gosta de oração no lar, que faz o seu devocional ali de manhã e à noite. Ela é bem... Bom dia, Kátia, paz do Senhor. E aí ela... Mas isso não fazia de mim crente, né? E aí, chegando aqui, eu tive essa experiência com Deus, o fato dele aprovar a minha vinda para cá. Só que, até então, na minha cabeça, seria temporário. E aí, na verdade, eu não sabia o que seria do meu futuro, né? Eu só queria vir para cá uma oportunidade. Eu ia trabalhar, ia estudar e eu ia fazer com que isso acontecesse. Só que mal sabia eu que era Deus que estava fazendo os meus sonhos ser sucedido, porém, atrelado aos sonhos dele, né? Porque uma vez que eu falo que seja feita a tua vontade, eu tenho que abrir mão da minha. Então, passou-se ali, nós íamos bastante para o monte, né? Eu amo o monte até hoje. E foi um irmão convidado. Eu lembro o nome dele, porém não conheço, nunca vi. Ele muito menos. Fazia, acho que 1 ou 2 meses que eu estava em São Paulo. E nós fomos para o monte e esse irmão, um casal muito abençoado, foi, né? Os irmãos eram bem sucedidos materialmente e espiritualmente, sem dúvida, sem sombra de dúvidas. E ali eu olhei para a vida do irmão e eu falei assim, gente, como que pode umas pessoas tão bem-sucedidas e ao mesmo tempo tão humilde, né? Porque eu estava assistindo a live da irmã Wagner, ela falou que humildade é diferente de ser pobre. E eles não, eles eram muito ricos e eram muito humildes. Assim, que colocaria qualquer pobre no chinelo, no exemplo de humildade. E surgiu o convite para eles irem ao monte conosco. Chegando no monte, nós começamos a orar. E esse irmão perguntou meu nome. Primeiro ele começou a orar nós começamos a orar um por cada um e ele perguntou meu nome. Aí falaram, ele veio até a mim, Érica, sabe quando você, tipo assim, não conhecia, eu não sei nem o nome dele completo. Aquela família, eu não conheço. E eles não me conheciam. O irmão descreveu a minha vida inteira, desde o meu nascimento. Ele contou tudo. E aí ali ele começou a orar por mim. Ele orou pelo meu coração, né? Porque o adolescente, obviamente, teria passado ali por alguns relacionamentos que não deram certo e que machucaram, né? Ele orou pelo meu coração e ele orou também sobre a minha, como que chama? Hereditário. Que ele falou que quando Deus está no barco, a maldição
ou algo que vai vir dos pais, ou dos avós, ou da família, ela não é hereditária. Se eu acreditasse que Deus estava restituindo o meu coração ali. Então, todas as palavras negativas que um dia foram jogadas na minha vida ou que me deixaram muito triste, cairia por terra ali naquele dia. E ali eu lembro que eu orei, aí ele falou que antes que o desejo nascesse no meu coração, já tinha nascido no coração de Deus para eu vir para este lugar. Lá vai eu chorar de novo, pera, calma. Aí eu falei assim, antes de nascer no meu coração o desejo de vir para cá, ele já tinha abençoado, né? E eu fiquei tão feliz, tão maravilhada. E aí ele me fez muitas promessas. E muitas delas se cumpriram. Ele falou de mudança de vida. Ele falou de mudança de vida não só espiritual, como também material. Que ele me abençoaria ali de uma forma que nem até eu, tipo assim, ficaria maravilhada. E hoje eu vivo as promessas do Senhor, né? Aí, passando disso, eu só contando aqui. Esse já foi o segundo testemunho atrelado ali à minha história. Mas existem outros, claro, né? Eu tô contando ali só fiz um pequeno rascunho ali nesse sentido. E aí eu falei assim, naquele dia eu falei, Deus, eu te aceito. Eu te aceito. E eu lembro, foi exatamente o tempo que eu aceitei Jesus, é o tempo que eu moro aqui. Que ali, aí agora eu não tenho mais a minha mãe e o meu pai para me defender diante de qualquer coisa, de alguém falar mal de mim, ou de... Aí eu falei assim, agora sou eu que vou fazer a minha história. Aí eu falei assim, Deus, eu te aceito. Eu te aceito, eu quero viver contigo. Eu não quero me desviar dos teus caminhos jamais. Nem que eu ainda perca a minha vida. Mas quando eu perdê-la, eu tenho certeza que eu vou te encontrar e eu vou te ver face a face. E não tem nada melhor do que morar na capital, é morar com o Pai no céu, né? Então, eu fiz essa escolha, eu aceitei a Jesus naquele dia. Ainda nascendo num lar evangélico, porque pai e mãe não leva ninguém para o céu, né? Somos nós que temos que fazer essa escolha diariamente. E aí eu falei assim, nossa, Deus fala com a gente, né? Deus, ele conhece a gente. Embora eu venha da minha avó ali com várias experiências, a minha mãe com várias experiências cristãs, eu cresci na igreja onde nem podia usar calça, onde não podia usar brinco ou maquiagem. E aí eu falei assim, meu Deus, Deus existe. Ele fala com a gente, ele me conhece. Que privilégio, eu não quero me afastar jamais dos teus caminhos. Não quero, eu quero viver esse algo novo que ele tem para mim. E aí eu comecei a orar. Eu morava aqui e na minha época de férias eu voltava para o Maranhão, né? Tive alguns relacionamentos na parte amorosa lá. E aí eu estava em dúvida. Aí eu falei assim, agora, tipo assim, abrindo um parêntese aqui, na família da minha mãe, muitas delas, as minhas tias, não tiveram sucesso no sentido da vida amorosa. E aí eu falei assim, por quê? Por que que elas não tiveram? Por que que uma pessoa escolhe errado, né? Deus, eu falei assim, eu não quero viver isso, não quero escolher errado. Meu Deus, me ajuda. Aí, estudando nisso, mais profundo ainda, tendo conhecimento, eu falei assim, eu preciso estudar sobre isso, eu preciso orar sobre isso. Porque se é a gente que escolhe, eu não quero escolher errado. Porque existem casos que Deus escolhe alguém para você, e existem outros casos que a pessoa que escolhe. E aí eu falei assim, se existem as duas versões, eu falei assim, eu preciso orar, estudar
sobre isso, né? Porque eu não quero fracassar. E a Bíblia fala que inteligente é aquele que aprende com o próprio erro. Ele vive, quebra a cara ali para aprender. E sábio é aquele que olha o erro do próximo, do irmão, a Bíblia é bem clara, do irmão, e aprende com aquele erro. Eu falei, eu escolho ser sábio, até porque meu pai me ensinou que eu deveria pedir a Deus sabedoria. E ali, chegando aqui, eu me deparei com casais, assim, exemplos de casais. Um deles foi a Ozzy. Viu, Ozzy? Eu tô falando bastante seu nome aqui. A Ozzy, eu olhei assim, que casal maravilhoso, né? Eles eram bem parceiros na questão de ir para a igreja, de tudo na vida. Eu falei, existe casamento feliz, sim. Não existe perfeito, mas existe casamento feliz. E ali eu vi uma outra prima ali, também um casamento lindo, não sei se ela tá aqui, o nome dela é Priscila. E aí eu vi como que ela se relacionava com o esposo com ela, a questão do respeito, sei lá, de tudo, né? E aí eu falei assim, meu Deus, existe casamento feliz? Gente, eu nunca vi. O pessoal da minha família vão estar me acusando. Eu falei assim, existe, né? Aí eu falei assim, olha, existe. Aí aquilo começou a me chamar a atenção, né? Comecei a orar, estudar. Aí eu seguia algumas páginas, buscava alguns exemplos. Sempre na igreja eu estava observando o lado amoroso das pessoas, dos pastores, enfim. Aí eu falei assim, existe, eu vou orar por isso, eu vou orar. Aí eu lembro que eu fiquei maravilhada, tipo assim, com tudo que Deus fez na minha vida, naquele dia que Ele falou para mim, Ele falou. E aquilo dali eram promessas, né? Pra gente saber que a promessa de Deus, ela se cumpre. E a gente tem que olhar os frutos do profeta. E eu já tinha me deparado com alguns exemplos que depois as pessoas vieram me confirmar que esse irmão tinha confirmado, tinha profetizado. E aí eu comecei a orar. E aí eu falei assim, Deus, é da tua vontade tal relacionamento, tal pessoa. E eu lembro que eu não falei pra ninguém. Eu orei, eu acho que uns 2 dias. E eu orei e eu falei, fala comigo. Mas eu não quero que o Senhor fale através de sonho, porque eu não sei interpretar. Através de línguas eu não sei interpretar. Eu quero que o Senhor me fale igual o Senhor falou comigo na boca daquele irmão. E ali eu lembro que eu entrei pro quarto com uma irmã muito abençoada, a mãe da Uzi. E ali nós estávamos tomando café simples da tarde e ela me convidou para orar. Eu falei, vamos. Aí nós oramos só nós duas. Começamos a orar e Deus tomou ela assim maravilhosamente. E ali ele falou, ele só não deu o nome, mas ele falou que esse por qual eu oro não era da vontade dele. Que o meu seria um obreiro da casa do Senhor, mas que era para eu descansar, porque era no tempo dele. Aí eu falei, amém. E eu lembro que eu me esvaziava, tipo assim, me derramava em lágrimas, chorei muito. E eu falei, muito obrigada, meu Deus, Deus existe. Eu fiquei tão feliz, tão maravilhada. E eu falei, amém, eu escolho te obedecer, eu escolho fazer a tua vontade. Eu quero fazer a tua vontade, porque eu não quero errar nesse sentido também, porque é uma coisa para a vida toda. E ali eu fui buscando conhecimentos, outros conhecimentos de irmãos que pregam, de pastores, estudos. E todos eles falavam que Deus, ele te apresenta, quem escolhe é você. Aí eu falei, amém. Aí eu fui, passou-se o tempo. E ali, a partir de então, eu falei assim, eu queria completar. Agora falando de outras coisas, para eu introduzir aqui. Eu tô com quanto tempo, Érica, que eu tô falando? Agora é 7h30, eu não sei o que é. Dá para ir mais um pouquinho. Hora, né? Meu Deus, eu só tenho 10 minutos. Não, dá para ir mais um pouquinho, pode ficar tranquilo. Eu consegui falar as Meu filhinho vai entrar, dá para segurar mais um pouco, ele vai entrar daqui a pouquinho só na terapia, dá para ir. Tá. Pode contar. Tá bom. E ali, aí eu falei,
Eu me perdi. Aham, mas falando lá do relacionamento, ali eu comecei a orar sobre a minha vida sentimental. E eu falei assim, olha, casamento existe, feliz, existe sim, as pessoas escolhem casar com pessoas boas. E ali eu comecei a orar sobre isso, buscar conhecimento na palavra, no estudo. E aí, quando Deus falou isso, eu fiquei feliz, né? E aí eu fui orar. E aí todo menino que aparecia na minha vida, eu começava a orar. Eu falava assim, olha, se não for, eu olhava, é obreiro? Não é obreiro. Eu falei, Mateus, pode transformar em obreiro, né? Não me apeguei somente a essa parte. Comecei a orar. E ali todos que apareceram, eu falei, ó, fulano e ciclano tá a fim de mim, Senhor. É da tua vontade? Se não for, desapareça. Dois desapareceram assim de uma forma, porque eles só chegaram para conversar, né? Eu falei, olha, já tá querendo. Eu orava assim, ó, Deus, já tá querendo alguma coisa. E assim, eu não tô com paciência, eu quebrei a minha cara muitas vezes. Então, se não for da tua vontade, afasta de mim. E ali, um, dois, aí eu, tá bom, passou-se o tempo, eu tava completamente distraída desses assuntos, meu coração estava completamente descansado no Senhor, né? Eu estava vivendo algo que sonhava, morar numa cidade grande. Eu entrei numa empresa abençoada, que também Deus preparou. E aí eu falei assim, eu estou no emprego que eu sempre sonhei. Moro num lugar que eu nunca sonhei, mas que Deus me deu e eu sou grata demais, porque foi além dos meus sonhos. Então, eu quero casar. E se for para eu casar, Deus também vai preparar alguém. E passou o seu tempo. Aí eu tinha saído da igreja que a USE se congregava, tinha ido para uma outra igreja. Aí eu falei, fui ver as aventuras, né? Conhecer outras igrejas. E ali eu fui e teve um dia que eu passei por um problema. Por isso que eu falo, né? Às vezes a gente se reclama de certos problemas e os problemas às vezes vêm para nos abençoar. E ali eu passei por um problema na empresa que eu estava trabalhando e ali eu falei assim, eu falei, meu Deus, eu tô passando por esse problema e tal, e agora, o que que eu faço? Aí eu entrei em contato com a Ozzy, e ela falou assim, vem aqui em casa, a gente foi. Aí ela chegou lá, a mãe dela orou por mim, ela orou por mim, e ali eu fui na igreja dela, ela, vamos na minha igreja? Vamos. E aí eu lembro que eu tava com roupa de trabalho, calça, enfim, como a igreja era assembleia, né? Ali aí ela falou assim, eu te empresto um vestido. Eu falei, tá bom. O vestido ficou horrível em mim. Ficou horrível. Só que eu não tava nem ligando. Hoje eu sei que ele ficou horrível, mas na época eu tava nem ligando. Aí eu fui pra igreja. Cheguei lá, só tinha eu, a minha irmã, a Ozzy, duas irmãs, a mãe da Ozzy, o pai da Ozzy, que é o pregador, e um outro irmão. Tá bom, não olhei pro lado, pro esquerdo, para ninguém. Eu só fui lá adorar, porque eu tava com o coração muito quebrantado. Tá bom, passou-se o tempo. Aí eu cheguei uma vez, os pais da Uzi é uma família para mim. Eu cheguei lá naquele dia, eu falei, gente, eu tô cansada de ficar sozinha. Eu quero alguém para casar. Aí eles, é mesmo? O irmão fulano. Aí eu falei assim, irmão fulano? E na minha cabeça o irmão fulano era outro irmão. E o nome desse outro irmão era o outro que eles estavam falando para mim. Aí eu falei, não, o irmão fulano, nossa, meu Deus, ele é muito velho. Não dá para mim. Aí ela falou assim, o irmão fulano não é tão velho. Eu falei, lógico que é. Aí coincidiu de nós. Aí ela falou assim, vai na igreja tal dia. Acho que era domingo. Não, era no dia da semana também. A minha irmã de novo, só nós, só esses que estavam, a igreja era bem pequena. E aí nós fomos. Aí o pastor, o pai dela, em outra oportunidade, falou: vai estar eu, o irmão fulano. Aí eu falei, ele que é o irmão fulano. Eu falei para minha irmã assim. Aí esse irmão fulano disse que ouviu eu falando para ela, né? Eu falei, que usa que é a minha irmã? Ele que é o irmão fulano. Ela, eu te falei. Só que a minha irmã não é, tipo, não é ali
como que fala? Não fala abaixo, ela expressou isso. Ela, eu te Não é falei. discreta. Aham, não é discreta. Aí eu falei, eu te falei. Aí eu falei, ah, tá, aquele dali que é o irmão fulano. Aí começou, né? Os murmurem, o irmão fulano quer falar com você, eu quero falar com o irmão fulano. E por ali, ninguém, tipo assim, tinha um interesse de fato. Todo mundo estava interessado porque alguém estava interessado. Fizeram essa ponte ali. E ali, tá bom, o irmão fulano. E aí eu falei, meu Deus, orei. Eu falei, meu Deus, eu não quero quebrar minha cara. Se fulano me fizer sofrer, não, já vou orar hoje. E aí eu comecei a orar, eu orei, eu falei assim, olha, irmão fulano tá querendo se apresentar para mim. Então, assim, Deus, se não for, afasta. Aí, para o meu engano, né? Tudo foi se encaixando e ali teve um domingo que era para outra pessoa pregar. E essa pessoa passou muito mal e aí falou, meu Deus, quem que vai pregar hoje, né? E ali, de novo, lá na igreja da OSE. Aí eu fui para a igreja nesse dia e nesse dia estava coincidido para eu conhecer esse irmão fulano. Nós íamos para uma pizzaria, todo mundo, e lá eu ia ter a oportunidade de conversar com ele e ele comigo. Enfim, fomos. Chegando na igreja, quem teria a oportunidade? O irmão fulano para pregar. E ali, aí eu falei assim, agora eu vou saber quem é esse irmão. E, Érica, a pregação dele, tipo assim, me trouxe algo. Naquele dia até ele chorou. E ali eu falei assim, eu tinha uma lista, né? Quando eu pedia para Deus alguém. E através dos estudos, do conhecimento que Deus me fez ter, eu não pedia características supérfluas, materiais, eu pedia de caráter. E uma delas, a primeira, é: Deus, eu não me importo de ser a segunda pessoa na vida desse alguém, desde que a primeira seja Jesus. E ali eu só peço que a pessoa que eu venha casar, ela tenha um compromisso contigo, que ela tenha uma vida ativa na igreja, porque eu sou bem ativa, eu sou aquela que tá em tudo. Nas crianças eu tô lá, nos jovens eu tô lá, nas irmãs eu tô lá, na coreografia, em qualquer coisa. Eu era uma pessoa ativa que a minha mãe me criou assim. E aí eu amo fazer a obra. E ali o irmão pregou. Eu lembro que eu abaixei minha cabeça e falei assim, Deus, é ele, né? É ele. Aí passou-se o tempo e eu senti uma paz, né? E ali a gente conversou, enfim, casei com o irmão fulano. É que eu casada hoje, completei 4 anos. Nós completamos 4 anos de casamento. Mas agora, para finalizar, eu quis trazer essa minha história porque é um testemunho, né? Que às vezes a gente sonha com tão pouco, ou algo simples. Sei lá, eu queria morar na cidade grande, E eu queria trabalhar, estudar, não tinha noção do que eu queria, do que eu ia fazer. E Deus preparou tudo. E chegando aqui, Deus me fez ver além do que eu só estava vendo. Deus me fez enxergar o lado sentimental. Nesses estudos, eu vi assim, que a pessoa, existem mulheres ou homens, principalmente mulheres bem-sucedidas, que têm uma vida financeiramente estável, que pode dar tudo para o filho ou para o esposo, sei lá, enfim, de muito sucesso. Só que quando ela tem, o ser humano, nós temos um problema na empresa. Quando nós chegamos na nossa casa, nós não misturamos esse trabalho esse problema da empresa na nossa casa. E da nossa casa na nossa empresa. A gente não mistura esses dois. Quando a gente tem um problema. Fala Fala o nome do o terra. nome Ai, do fulano. é o Elias. Profeta Elias. Saiu da caverna e se casou comigo. É o profeta Elias. E aí, enfim, quando a gente tem um certo problema. Só que quando nós temos um problema na nossa vida amorosa, quando se trata de a pessoa solteira ou que já casou com alguém que não condiz ali com a sua própria realidade,
quando você tem um problema na vida amorosa, ela afeta toda a sua área. Por mais que o problema da sua casa seja o chuveiro que quebrou, mas quando se trata de um problema com o seu marido, ela vai afetar todas as outras áreas. Então, isso é muito sério. A escolha de um parceiro ou de uma parceira com quem você vai se casar é de extrema importância para Deus, porque é ela que vai definir quem nós seremos no futuro e para sempre. Então, quando você tem um problema ali... Era a saída. Fulano era a nome da avó da Thalita, ó, Thalita. Eu mencionei já você aqui, ó. Ela que fez a... Thalita. É. Aí, Minha amiga. Aí agora, para concluir. Então, aí eu falei assim, realmente, a nossa vida amorosa é importante para Deus, porque é onde que eu vou reconstituir a minha família. Se eu caso com alguém que não condiz com a minha realidade, isso vai dar um divórcio, isso vai dar na frustração do casamento, até na criação dos filhos. E a família, por mais que queiram destruir hoje, é de extrema importância para Deus, né? A família, os nossos filhos, a nossa vida amorosa. Então, eu fiquei vendo aí o testemunho das irmãs, falaram de cura, eu falei, meu Deus, do que eu vou falar, né? Logo que veio o convite da OSE, eu falei assim, o que eu vou falar? Claro que eu falo de Jesus, mas são tantos testemunhos, né? O que eu vou falar? Que público que eu quero, para que público que eu quero falar? E aí, na hora veio o testemunho, veio isso na minha mente, né? De falar dessa parte que às vezes até a igreja esquece de falar. E é de muita importância, principalmente no mundo que nós estamos vivendo, onde a banalidade da sexualidade da mulher está assim, difamada no outdoor, literalmente, né? Recentemente eu me deparei, ontem eu fiquei bem mal, veio algumas imagens de uma artista, não cabe a mim falar, nem julgar, enfim. Eu não estou julgando, eu estou falando da atitude, que eu acho que não precisa disso para você ganhar dinheiro, uma banalidade da vida sexual da mulher. Eu me senti assim, tipo, exposta, sabe? Quando me vira do avesso e eu fiquei muito mal com aquilo. Falei, Deus, que mundo é esse? Que é isso? Da onde nós saímos? Que o modesto, o simples, o bonito passou a ser algo vulgar e feio e, sabe, a sexualidade hoje é algo assim, é igual tomar um sorvete na rua, algo simples. E não é, para Deus não é nada disso. Então, ele se importa, assim, com todas as áreas. Não adianta eu falar assim, Deus, essa área aqui, a minha área profissional, eu quero que o senhor se envolva. A minha área emocional, não mexe aqui, porque é eu que vou tomar frente. Aí eu não estou dizendo que eu acredito em Deus, que eu entrego na vida dele. Então, quando eu digo que eu aceito a Jesus e que eu quero obedecê-lo, eu tenho que me entregar 100% a alma, corpo e espírito. Inclusive, ele não se importa só com o nosso coração, não. Ele se importa com nós, né? Então, quando eu digo que eu quero obedecê-lo e viver os seus sonhos, é em todas as áreas. E o meu esposo era obreiro, né? Hoje ele é presbítero. E ali eu vejo cada vez mais que Deus tem cuidado de nós. Estamos caminhando aí para o 5º ano agora, completamos os 4. E logo mais virão os nossos filhos. E do mesmo jeito, a minha criação foi linda. Eu sou grata muito à minha mãe e ao meu pai. Os dois fizeram o combo, né? A Kelly. E hoje eu agradeço até as broncas da minha mãe, as broncas do meu pai. Eu falei, se eles não tivessem sido assim comigo, eu não teria me tornado a mulher que eu sou. E é isso. Você tem alguma pergunta? Tá chegando a Joana, deu um tchau para ela, irmã Joana. Kelly, que testemunho lindo seu. E muito importante realmente você falar isso, né? Sobre casamento, sobre as escolhas, né? Porque algumas escolhas que a gente faz reflete o resto da vida. Ontem, inclusive, na live, a Thaís falou sobre também casamento, né? Deus usou bastante a vida dela para testemunhar sobre casamento.
E é o que você falou. Hoje, a família está sendo banalizada, né? O que era uma coisa tão bonita, hoje é uma coisa, parece que anormal. Sim. Sendo que a família é a base da sociedade e o inimigo tem investido muito em atacar as famílias, porque ele atacando as famílias, destruindo as famílias, ele destrói a sociedade, destrói a igreja, destrói os lares, destrói a base de tudo. E sendo que a base de tudo que Deus deixou na face dessa terra é a família. Muito lindo esse testemunho seu e muito válido para quem está aí querendo casar, viu? Sim. O sorteio Busque no dos Senhor, espere solteiros. no Senhor, que foi o que a Kelly fez. Eu também fiz dessa forma. E a gente buscando em Deus, não é que casamento é uma coisa muito fácil, né? Não é? A gente enfrenta as dificuldades, vem os desafios, mas quando ele é alicerçado no Senhor, o Senhor Jesus, ele tem o poder de fazer a gente Fazer por prosperar. cada dificuldade, cada barreira que a gente vem enfrentando. E a Kelly, para quem está chegando aí agora, ela buscou no Senhor tantos sonhos e Deus fez muito mais além do que ela imaginava, né, Kelly? Sim. De mudar para uma capital, isso era um sonho desde pequeno, depois do seu casamento e tantos outros sonhos. E hoje você está com 25 anos, 29 anos, né? 9. 29 anos. E você se mudou para São Paulo, você tinha quantos? 20? 23, 2, 22. Não, era 23, completei os 24 aqui. E hoje a sua família está lá em Maranhão. Tem os mesmos primos, eles moram aqui, minha prima casou, meu primo continua solteiro, mas ele mora aqui. E aí e tem alguns parentes, né? Porque família é muito grande em todo o Brasil. Mas a mãe, pai, vó, irmã, mora tudo lá. Thalita, ó, a Thalita tá aí. A gente vai fazer outro café terapia aí, porque as convidadas, A Thalita a Maria está sendo de São Paulo. Da onde que é, Kelly? Onde eu moro? Onde? Isso. Aqui no Ipiranga. Ipiranga, a gente vai fazer um café terapia de novo em São Paulo, hein, Thalita? Vamos Vem convidar pra todos minha que são casa, mulherados. eu aceito. Thalita, eu amei ter você aqui com a gente, né? E eu achei bem bonito que você colocou assim. Que eu vou anotando tudo no meu café, no meu caderno terapêutico. Você abriu mão de viver os seus sonhos para viver os sonhos de Deus. Achei muito linda essa sua fala, né? E quando você apresentou os seus sonhos para Deus, e para você parecia ser tão grande, né? E às vezes algumas coisas poderiam parecer impossíveis aos seus olhos, mas Deus veio e lhe apresentou sonhos muito maiores do que você imaginava para sua vida. E eu tenho certeza que ainda tem muito mais para se realizar. A Aline, que esteve aqui, obrigada, tá aí com a gente também. Penha tá falando também que ela tá me assistindo. Ela é lá do Maranhão, é da igreja que eu nasci e me criei. Um beijo, Penha. Deus abençoe. Olha, bem-vindos, maranhense. Tem bastante gente aqui. Eu acho que a minha mãe tá nessa live também, a minha tia, ou a minha prima. Eu vi alguns entrando, não sei se ainda estão aqui. Um beijo, gente. Obrigada. Um beijo para todos vocês. Kelly, mas eu quero que você passe, se você tivesse que definir numa frase, assim, um conselho que você, algo que você queria deixar aqui de mensagem nesta manhã, no que você resumiria a sua fala, a sua frase? Qual conselho você deixaria para todas as mulheres que estão aqui nos assistindo? E para os homens também. Tá, eu vou deixar o versículo que a gente pegou como tema do nosso casamento, né? Eu só não lembro onde que é. Acho que é Josué. Você sabe citar ele? Eu tô aqui concentrada na live, mas eu sei. Bem sei eu que... Não é esse não, calma. É aquele para que todos vejam e saibam que a mão do Senhor fez isto. Você consegue consultar aí? Veja. Para que todos vejam e saibam que a mão do Senhor fez isto. Isaías
41:20? Isso, é esse mesmo. Que independente Isaías do que... 41:20. Isso mesmo, para que todos vejam e saibam E que a mão do juntamente entendam. Senhor fez isso. Aí É, varia um pouco das interpretações, mas resumindo é isso. sim. Independente do que você sonhe, se nasceu no seu coração, sonha. Sonhar é de graça e Deus gosta quando a gente sonha, porque Ele ama ser desafiado, né? Deus é Deus, Ele pode tudo. A gente vê uma situação e fala assim, meu Deus, é impossível. É impossível esse monte passar para cá. É impossível. Mas você tem fé? É isso aqui, do tamanho do grão de uma mostarda? Creia, tenha fé, que esse monte vai sim sair daqui para cá para você atravessar. Porque não importa o desafio, quando a sua fé está acessada em Deus, isso é o suficiente, né? Obviamente que eu tenho que me manter no lugar onde Deus me colocou. Ser desafiada, que até a live é um desafio, é mesmo, porque eu tô a mar aberto aqui, alguém tipo, que nem é da minha família, ou um amigo que eu não falo há muito tempo, deve estar assistindo, então é um desafio. Ser desafiada para o sonho de Cristo, viver pela fé, né? A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Então, se eu creio que aquele quadro, aquele sonho que eu acho impossível acontecer, ele pode acontecer no olhar de Cristo, e é isso que ele quer. Ele só quer que nosso coração, esses dias, eu estava me deparando com algumas pregações e elas falaram grandemente comigo no sentido do que? Se você está passando por um problema, você está triste, aí o que Deus quer que nós fazemos? Ore, louve, sorria e diga para o mundo que você está bem. Que aquela mulher, né, que tinha perdido o filho, só tinha um único filho, e ali ela passou pelo profeta, perguntaram, como você vai? Ela, vai tudo bem. Ela tinha tudo para murmurar, né? Então, se você está passando por um problema, a dificuldade, um sonho, ou você quer casar, ou você tem um filho doente, ou você quer ter filho, enfim, não sei. Mas a mensagem que eu quero deixar hoje, Deus quer passar para você através da minha vida, e que Ele falou grandemente e arde no meu coração, é que se você tem um sonho, creia que ele vai ser realizado. Porque, como eu falei, e você viu através do meu testemunho, que eu sonhava com tão pouco comparado àquilo que Deus tinha para mim, né? E não se comparar a ninguém, porque o meu testemunho não é o seu é seu, é da sua vida. Então, o meu sonho é diferente do da Érica. A Érica, ela sonha em algo talvez maior aos meus olhos, mas se eu me comparar, não é isso que Deus quer. Deus quer que nós todos vivemos em devoção a Ele e acreditarmos que Ele é capaz de fazer. Porque se você ler a Bíblia inteira, o que Deus abomina é que você preste devoção a outros deuses. E Ele não quer isso. Outros deuses no sentido do quê? Imagem. Às vezes não é nem outros deuses desses que nós vemos, né? Às vezes o outro Deus pode ser um filho. Eu coloco meu filho acima de tudo. Ai, não, porque se meu filho quer, eu vou fazer. Ai, eu não vou hoje para a igreja porque meu filho está doente. Ai, porque meu filho fez isso. Meu, você está deixando de viver aquilo que Deus tem para você por causa do seu filho. Você está colocando seu filho acima de tudo. E isso pode ser um casamento. Ai, não vou para a igreja hoje porque meu marido quer atenção e seu marido nem está te proibindo de ir para a igreja.
ou qualquer coisa, o meu trabalho. Não, hoje eu não vou para a igreja porque eu tenho o meu trabalho e trabalha dia e noite, não para, não cessa, não fecha um domingo, não fecha um sábado, não, porque trabalhar é bom, principalmente os autônomos, né? Só que de exagerado, quando nosso coração está voltado para outra coisa, qualquer coisa, até para eu mesmo, eu olhar para dentro de mim e falar assim, não, porque eu não vou dobrar meu joelho porque vai sujar. Porque vai sujar. Isso quer dizer que eu estou colocando qualquer coisa acima de Deus. E não é isso que ele quer. Ele quer que nós sonhe, porque ele vai realizar, mas que nós cremos e o adoramos de todo o nosso coração, né? E de todo o nosso entendimento. Porque adorar a Deus não é só um sentimento quando eu ligo uma música ali na Maria Marçal e o adore. Não, não é só isso. É o racional do dia a dia, no trânsito, no trabalho, que eu esteja sempre voltada com a minha atenção a Ele. Porque Ele sim tem poder e autoridade sobre mim. Amém! Que linda! Amei te conhecer. Me fala aqui, ô Kellen, quem que é a sua desafiada da semana que vem? É a Eliana. Ela tá aqui na live. Logo que você Eliana, falou... semana que vem você tá desafiada, viu? Ela super topou de imediato. Eu já sabia, né? Eu falei assim, quem eu poderia chamar se não for ela? Porque eu sabia que ela ia me dizer sim logo de cara. Porque você vai amar conhecê-la também. Ela tem vários Amém! testemunhos. Amém, Alaiana. Amém. Semana que vem a gente te espera aqui para conhecer também o seu testemunho de inspiração. Amei te conhecer, Kellen. Obrigada por você partilhar, ter a ousadia, a coragem de partilhar a sua trajetória aí. Por mais resumida que foi, mas uma história de superação. E eu achei bem bonito você colocou aqui agora no final, sonhe, porque sonhar é de graça, né? Sonhe, confie, tenha fé, porque os sonhos de Deus é muito maior para as nossas vidas do que nós imaginamos. Então, tenha certeza que ainda tem muitas coisas para ser realizadas na sua vida, na vida de quem está aí nos assistindo, que nos assistirá depois. Vai ficar gravado um tempo essa live. E que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigada, Kellen, de você ter estado aqui conosco nesta manhã, edificando as nossas vidas através do seu testemunho. Mas você não vai embora sem orar, não, viu? Ah, claro, com certeza. Eu só quero deixar Faça essa oração nesse dia. E para você que está aí, que precisa de uma oração especial, coloque sua mão no coração. Tenho certeza que Deus, Ele conhece as suas necessidades. E faça o que ela colocou aqui também, eu até deixei anotado, né? Nos momentos difíceis da vida, você ore, louve, né? Recorra a Deus, que Deus ele tem o poder de resolver todas as situações. Então, recorra a Ele. Você que está passando por um momento de dificuldade, você vai ver que o Senhor, Ele tem o poder de mudar a sua vida, de mudar os problemas que você tem enfrentado, às vezes alguma enfermidade, algum problema dentro do lar. O Senhor, Ele tem o poder de fazer muito mais do que você possa imaginar, do que aos seus olhos. Porque os nossos olhos são limitados, né? A gente não enxerga com os olhos que Deus tem. Às vezes a gente enxerga aqui os nossos problemas aqui e acha que não tem solução, que não tem saída. Mas Deus, Ele tem saída para cada problema das nossas vidas. Então, que você receba e seja edificada também com esse testemunho da Kellen, testemunho de fé, de superação, que eu tenho certeza que Deus falou conosco neste dia. Vamos orar, Kellen? Vamos, eu só vou deixar um adentro aqui, que ontem eu estava vendo o seu testemunho. Nossa, como eu chorei. Eu falei, agora que a gente tem um sonho, nós que somos mãe, tem um sonho de ter filhos, né? Então, qualquer coisa assim que você fala assim, meu Deus, que mulher de fé, é um exemplo para nós, né? E você é uma bênção, que Deus continue abençoando sua família. Eu que agradeço por ter me dado esse espaço para falar de Jesus. Para mim é um privilégio falar dele, né? De tantas coisas. Esse só, como você falou, só foi um resumo. A gente passaria aqui um mês falando dele, porque
é aquilo que a gente vive diariamente, né? O Senhor é a nossa força de todos os dias. Amém? Vamos orar. Coloca a mão no seu coração. Pai, nessa manhã eu quero te agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos cedeu. Te apresento aqui todos que vão assistir essa live e que estão assistindo. Prepara o dia deles, vai na necessidade deles, eles conhecem, o Senhor sabe do que eles precisam. Eu te dou graça pela vida da Érica. Obrigada, Senhor, por todos que estão aqui presentes, que o Senhor continue fazendo a necessidade dos teus filhos, ser na casa, na família. Pai, que isso é uma honra para nós, termos uma família, e que isso não venha a ser simplesmente desfeito por vontade ou desejo de homem, mas que o teu sonho e a tua vontade venha para prevalecer na vida de todos aqueles que abrirem a porta para o Senhor entrar. Eu te agradeço, nos dê um dia de paz, de bênção a cada um de nós, Senhor. Amém. Amém. Depois a gente vai montar aí, as meninas que estão participando da live que é de São Paulo, viu, Thalita? Depois a gente vai fazer a mesa, o Café Terapia em São Paulo, e a gente vai montar o grupo das meninas de São Paulo para a gente se reunir e se conhecer pessoalmente. Ai, vai ser Deus abençoe. Vamos se falar. Obrigada, viu, beijo. Seu dia vai ser incrível, em nome de Jesus, amém, viu? Receba essa palavra da parte do Senhor. Obrigada a vocês que estiveram aqui com a gente nesse dia. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.